A definição de um valor base para frete do Brasil é uma reivindicação antiga da categoria, principalmente dos autônomos. Uma medida provisória que institui uma tabela de preços mínimos para o frete rodoviário foi enviada para a sanção presidencial. Veja agora na tela. Pelo retrovisor, o seu Antônio olha o prejuízo. Na ida, com carreta cheia, ele leva a expectativa de lucro. Mas na volta, o pouco dinheiro que sobra lembra a realidade de quem tem enfrentado tempos difíceis na estrada. Sem uma taxa de frete mínima, ele, que é autônomo, fica à mercê do valor estipulado pelos grandes empresários. Se não tem um valor mínimo, o frete mesmo, que nem nós carrega de Toledo ali, dá em torno de R$600, né? Aí a NTT não bate em cima, a transportadora paga o valor que eles acham que deve pagar. É aquele valor ali, R$15, R$13, tudo abaixo da tabela. Nessa transportadora, o barracão está assim, vazio. Nessa época, as caixas para entrega deveriam lotar as empresas que ainda sentem os reflexos da greve dos caminhoneiros. Para o setor, tem sido difícil voltar à rotina. E um dos motivos também é a falta de definição da taxa mínima de frete. Uma proposta feita muito antes da greve, mas até agora indefinida. É necessário que os atores envolvidos em toda a cadeia produtiva do transporte se reúnam e discutam isso de maneira técnica, tanto a Confederação Nacional da Agricultura, os autônomos, os transportadores de carga, a Confederação Nacional da Indústria, se reúnam e discutam de maneira técnica e que se chegue a uma tabela de fretes ou uma tabela mínima de fretes com um viés técnico e não com um viés político, e que venha a auxiliar o setor e desembrulhar este imbróglio que foi causado pelo governo federal. Uma medida provisória que instituiu uma tabela de preços mínimos para o frete rodoviário já foi enviada para a sanção presidencial. Mas o prazo para análise e definição é o dia 14 deste mês. No dia 30 de maio deste ano, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres publicou uma resolução que determinava um preço mínimo de frete a ser cobrado no Brasil. A medida fez parte de um acordo proposto pelo governo federal na tentativa de acabar com a greve dos caminhoneiros na época. No entanto, setores como agropecuária e industrial foram contrários à proposta. Com isso, o governo recuou e a ANTT reduziu em mais ou menos 20% o valor base de cobrança do frete. Prejuízo para os motoristas autônomos. Nós já tivemos prejuízo do recuo. E a própria ANTT que não está fiscalizando, porque está decidido a tabela. Então isso aí tem que ter um cumprimento, tem que ser fiscalizado. Ela tem que passar para a Polícia Rodoviária, tanto federal como estadual, para que fiscalize. E a própria Receita tem que fiscalizar para que isso possa dar certo, para que não haja mais prejuízo para o caminhoneiro e que o transporte não volte a parar. A lei tem que ser sancionada imediatamente, definido. Essa tabela vai nos dar até uma possibilidade de nós corrigir os aumentos do óleo diesel e dos demais insumos que dependem para a manutenção do transporte. Enquanto a definição do valor mínimo não acontece, fica difícil equilibrar o mercado. E é claro que o reflexo de tudo isso deve cair também no bolso do consumidor.